Cara, cara é excepcional. Ele é superstar, mas ele não é aquele superstar mala, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o episódio sobre NBA. Programa muito especial, recebi o Didi Lousada, jogador da seleção brasileira, do Flamengo. Foi draftado pelo New Orleans Pelicans em 2019, jogou no Portland Trail Blazers, passou pelo time da D-League do Cleveland Cavaliers. Conversa bem legal, ele que está se preparando para a disputa do Mundial no final do mês com a seleção brasileira. Muito gente boa o Didi, falou sobre bastidores dele na NBA, da carreira, como foi jogar, por exemplo, contra o Luka, jogar com o Zion, com o Brandon Ingram e bastidores em geral, que acho que ficou bem legal, espero que vocês gostem. Episódio muito especial. O episódio de hoje é um oferecimento do Mega Party. Aposte nos principais eventos esportivos do momento, criando sua conta com o meu link que tá na descrição. O Mega Party oferece um bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 1.100. Mas se você colocar o meu código promocional, Cara dos Esportes, tudo junto, você ganha mais 30%. No site tem todas as regras sobre o bônus. Leia lá para entender direitinho, não perca essa promoção. Então é isso, vamos para minha conversa com o Didi. Marcos Henrique Lousada Silva, Didi Lousada, aqui no podcast Cara dos Esportes. Vou começar perguntando o apelido, Didi Lousada, de onde veio. Eu tava tentando fazer aqui uma ligação com o seu nome e não consegui encontrar uma conexão, então como é que veio esse apelido? Fala aí, galera, boa tarde. O apelido veio da minha avó. Quando eu tinha acabado de nascer, minha mãe não tinha escolhido o nome ainda, né? Então eu acabei indo pra casa sem nome. E aí, quando eu cheguei, minha avó perguntou pra minha mãe o meu nome, ela não sabia falar. Aí, logo em seguinte, assim, a minha avó já começou a me chamar de Didizinho da vovó. Aí ficou Didi, é um apelido carinhoso aí que eu tenho que veio dela. Então, carrega comigo sempre. Bem legal. E você que é do Espírito Santo, né? Eu vi Domingos Martins, se eu não me engano. Não, sou Eu de vi. Cachoeiro e Itapemirim. Perfeito, primeiro. Eu nasci em Muqui, uma cidadezinha do interior, bem pequena, só nasci lá, mas eu sempre morei em Cachoeiro. Espírito Santo que tem, pô, uma fábrica de talento de basquete, né? Tem você e o Varejão também, né? Que é um estado relativamente pequeno no Brasil, né? Então tem dois Sim, grandes nomes, né? Você chegou a ter, quando você começou no basquete, não sei se você começou no basquete no Espírito Santo, você começou jogando lá? eu comecei jogando lá em Cachoeiro mesmo. Uhum, Comecei a jogar lá com 7 anos, comecei a jogar na Luzbe, o que antes era uma liga de streetball, né? Uma uhum. liga urbana de streetball. E logo depois eles viram que os meninos estavam se desenvolvendo bem e conseguiram alguns patrocínios, né? Para começar a participar de campeonatos estaduais. Ah, legal. E você chegou a ter algum contato com o Varejão pela essa fato dos dois serem do mesmo estado, de repente no início e tal? Eu conheci o Varejão, foi a primeira vez que eu tive contato com o Varejão, eu tava com 14 anos, se não me engano. Foi quando eu recebi minha primeira convocação para a seleção brasileira de base. Ah, legal. E eu tava jogando NBA 3x3 lá em Vitória, Uhum. na verdade em Cariacica, no Shopping Mochuara. Aí teve a apresentação do Varejão, teve também o G-Man, que é o mascote do Washington, teve as cheerleaders, então foi lá onde eu conheci o Ah, Varejão legal. pela primeira vez. Eu tô falando do Espírito Santo porque eu sei que o Thierry deve estar escutando depois a entrevista, só pra agradar ele, falar do estado dele também. Não, É, ele é capixaba roxo. exatamente. Cara, vamos começar falando da seleção, né? Que eu estive no treino hoje, como a gente tava falando antes de eu entrar no ar, e eu achei um clima Sim. bem legal, assim, bem leve entre os jogadores. O pessoal parecia bem descontraído. E na hora que o treino pegou fogo mesmo, foi a parte fechada do treino, né? A gente fez 15 minutos iniciais e 15 minutos finais, né? A gente da imprensa. E aí eu só escutei o treino, e o treino parecia pegar fogo mesmo, muita intensidade, deu pra ver alguns relances ali, o pessoal cortando forte, dando sprint e tal. Final do treino, quando a gente volta, o clima tá leve de novo e tal. Como é que tá esse grupo, né? Tem boa parte do grupo jogou a Copa América juntos, né? Então já tem alguma familiaridade. Como é que tem sido essa primeira semana de treinos? Cara, a primeira semana de treino tem sido muito boa. Acho que, igual você falou, a gente jogou a Copa América junto, a gente já vem de um campeonato que a gente teve um entrosamento muito bom lá em Recife, né? Uhum. Então, esse momento que a gente está vivendo, primeira semana de treino,
o grupo tá leve, então acho que cada um tá confiando no seu companheiro, acho que é o que mais vale aqui dentro da seleção. Não só nos companheiros, mas também como na comissão técnica inteira, com o Gustavinho, o Elinho, o Bruno Saviani, com o Galvani também. Acho que todo mundo da seleção está na mesma página para a Copa do Mundo. Tenho certeza que a gente vai fazer uma excepcional, um mundial excepcional. Então acho que essa relação entre a gente aí no dia a dia tá sendo muito boa. Grupo com Costa do Marfim, Espanha, Irã. Não é o grupo mais fácil, né? Tem um cruzamento também que não é simples e a gente sabe do peso da Espanha. E o que vocês têm preparado especificamente? Eu acho que principalmente você deve escutar muito é sobre a Espanha, né? Que é um time tão entrosado assim. Como é que você já tem pensado? Quais são os principais pontos assim que vocês têm que se preocupar com esses adversários da primeira fase? Sim, a gente vai tentar se preocupar jogo pós jogo, né? Uhum. Até porque nosso primeiro jogo é contra o Irã, então a gente está pensando só no Irã primeiro, fazer um bom jogo contra o Irã e depois sucessivamente, mas não tem nada ainda que a comissão passou pra gente contra a Espanha, outras seleções. A gente está bem focado no Irã primeiro, que é o nosso primeiro jogo, e a gente sabe que é o quão importante para ter um resultado positivo no primeiro jogo de Copa do Mundo. Você sente que está se formando uma nova geração na seleção brasileira, né? Porque a gente vem da reta final, acho que o último representante, quer dizer, dois, né? O Huertas e o Benítez, né? Que pegaram aquela geração com o Nenê, com o Splitter, com o Varejão, Leandrinho, Alex, Marcelinho Machado e tal. E agora a gente começa a ver você, Gui Santos e o Iago, jogadores ali na faixa ali 22, 23, até 26 anos mais ou menos. Você sente que vocês estão começando a formar uma nova era da seleção brasileira? Porque a gente vem de uma era que muito talentosa, né? Que, claro, a gente gostaria de ter visto, de repente, um sucesso melhor nas Olimpíadas e tal, que é muito difícil, o basquete FIBA, né? Cada vez mais duro. Mas vocês sentem que vocês estão formando um novo núcleo da seleção? Sim, com certeza. A gente vem pensando isso sempre. A gente sempre teve essa conversa. Pelo menos eu tive essa conversa com o Gui, às vezes com o Iago, né? Então, esse núcleo jovem que tá vindo, a gente tem uns talentos muito promissores ainda para ser mostrado pro Brasil. Acho que a gente vai descobrir bastante aí ainda. Mas essa também é a primeira seleção que tem eu, o Gui, o Iago juntos dos mais novos, né? Uhum. E teve o Reinan, o Márcio. Eu acho que com certeza essa nova safra de jovens que tá vindo, junto comigo, o Iago e o Gui, acho que vai revolucionar a seleção brasileira. Torço bastante, quero ver jogos, quero ver a seleção indo cada vez mais longe. Vamos falar um pouquinho sobre o seu retorno ao Brasil, no basquete de clube, né? Você que eu te sigo há algum tempo no Twitter, então posso atestar que se você falar não, que eu torço pelo Flamengo, não é história porque você assinou com o Flamengo, você realmente é rubro-negro. Vejo você. Eu até tava olhando. Eu realmente sou rubro-negro. Não tem nada de mentira nem nada. Realmente sou rubro-negro. Minha família inteira torce pro Flamengo. Acho que o único que não é flamenguista lá na minha família é minha mãe e minha tia, a irmã da minha mãe. Mas de resto todo mundo flamenguista, então sempre ali tô no meio deles ali sempre. Pesa um pouco o fato, assim, na hora de você decidir, acredito que você tinha várias opções pra decidir. Pesa um pouco o fato de jogar no time do coração? Sempre pesa, mas acho que eu não penso muito nisso. Eu penso nisso como um desafio, né? Uhum. Jogar no time do clube do coração. Eu não quis dizer pesar no sentido de ser difícil. Eu quis dizer, assim, na hora de tomar a decisão por onde você vai jogar, assim, né? Pô, não, até que não. Até porque todo mundo sabe de onde eu saí pra ser profissional, né? Saí de Franca. Tô sempre escutando, quando eu voltei pro Brasil da primeira vez, sempre escutei primeiro a proposta do Franca, depois de outros times. Mas estou sempre aberto para escutar propostas de vários times. Mas aí o time que eu achar melhor, que eu vou me encaixar, e o time que me apresentar melhor um projeto, né? Acho que isso aí que vai ser uma das minhas motivações para poder assinar com o clube.
E como é que você vê esse encaixe lá com as peças que estão chegando no Flamengo, que já estão no Flamengo, o Flamengo que acho que é a maior força do NBB, provavelmente, né? No último ano acabou não brigando pelo título, mas como é que você vê o encaixe aí com esse elenco atual? Cara, é um encaixe muito bom. Eu já tenho falado com o Scott, né? Uhum. Scott Machado, a gente jogou contra na Austrália, mas a gente tem um entrosamento muito bom fora da quadra. Acho que se a gente trazer esse entrosamento para dentro da quadra vai ser melhor ainda. Também tem o Gui Deodato, tem o Balbi. Eu sou fã do Balbi, jogar com ele a primeira vez. Acho que vai ser um encaixe perfeito para mim, até porque eu vou poder mostrar meu jogo novamente, quem eu sou. Sou um jogador jovem, mas só que com mais experiência no basquete. Então acho que isso aí vai adquirir bastante para mim na temporada do Flamengo. Eu gosto de passar assim pela linha do tempo, né, do jogador, né, e vamos voltar para a época que você estava começando as aspirações à NBA, né, e eu tava vendo aqui, você participou do Nike Hoop Summit, né, que para quem não conhece, acho que é um dos eventos mais importantes de basquete de base, né, nos Estados Unidos e no mundo, né, os melhores jogadores dos Estados Unidos, normalmente aí tem um jogo contra a seleção do mundo, né, que são contra jogadores internacionais, e você ouvinte, pensa num jogador importante da NBA, ele provavelmente jogou o Nike Hoop Summit, né. Você jogou, tava até vendo a lista de jogadores, jogou com o Tyrese Maxey, Cole Anthony, Josh Green, Nico Mannion. Como foi essa experiência? Eu vi que você jogou muitos minutos pelo time mundo também. Como foi chegar num basquete de tão alto nível assim de base? Como é que foi esse momento? Cara, foi um momento, acho que muito feliz para minha carreira como atleta. Acho que quando eu recebi o convite do Nike Hoop Summit, eu não soube o que fazer. Falei com a minha mãe começou a pular de alegria. A gente sabia que era um dos eventos mais importantes do ano, que foi em 2019. Uhum. Então, no treino eu mostrei isso, mostrei quem eu era. Joguei bastante, joguei muito bem nos treinos. Acho que isso aí me deu a oportunidade de jogar muitos minutos no jogo contra a seleção dos Estados Unidos lá. Eu joguei contra o James Wiseman, que hoje está no Detroit. Uhum. Joguei contra o Cole Anthony, igual você falou. Joguei com o Nico, tive o prazer de conhecer o Nico, né? Nico Mannion, da Itália. Também joguei com o Josh Green, que está indo muito bem no Dallas. Uhum. São jogadores aí que eu sempre vou levar a amizade deles. Às vezes eu converso com eles. Mas esse Nike Hoop Summit foi importante para mim e foi onde me botou na vitrine para a NBA, para ser draftado num pique mais cedo, né? Você foi draftado 2020. Ih, caramba, me fugiu agora o ano. 2019. 2019, eu tava agora em dúvida. 2020 ou 2019. Eu falo bastante no meu podcast, às vezes no Twitter também, né? Quando tem um draft, tanto da NBA quanto da NFL. Aliás, você acompanha a NFL? Não, eu tô tentando acompanhar mais esse ano. Uhum. Vou tentar acompanhar mais, até porque eu que morei lá, né? Sim. Então todo mundo ia pro jogo. Gigante eu ficava lá, né? meio sem entender, né? Uhum. Ficava meio sem entender o jogo. Aí eu comecei a acompanhar um pouco de lá, mas eu procuro acompanhar mais esse ano. Bom lugar é escutar o podcast Cara dos Esportes, fazendo aqui o marketing, mas eu acompanho os dois drafts, né, da NFL e da NBA. Sim. E não sei se é porque eu tô ficando velho, não sei se eu tô ficando, mas assim, sempre me pega quando o jogador é draftado, porque mesmo o Wembanyama, assim, né, que todo mundo sabia que ia ser a primeira escolha geral e não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, mas o ponto culminante de tudo que vocês trabalham, né, sendo primeira, segunda rodada. Como é aquele momento? Como foi quando não é o comissário que faz a escolha da segunda rodada, né? É o outro cara lá, né? Mas seu nome foi chamado. Como que é esse momento absurdo mesmo, que para o tempo, que volta as memórias? Como é que é esse momento? Sim, é muito absurdo, até porque eu tava lá no dia, né? Eu tava lá no Barclays Center, lá em Brooklyn. Eu tava em contato direto com o meu empresário. E nesse momento ele tava falando que os times que
que me queria de muito tarde no segundo round. E aí, logo depois, ele me ligou de novo, falou que tinha negociado com o Pelicans e o Pelicans subiu a pick deles para pegar na 35ª posição. Acho que foi um momento importante, um momento que todo mundo sonha, né? Que quer ser jogador profissional e chegar em NBA. É um momento único, já falei isso no meu Instagram também, é um momento único, é um momento que passa rápido. Muita coisa aconteceu para mim em 2019 e principalmente no dia do draft ter minha mãe do meu lado, junto com meus empresários, cara, não tem preço. Acho que, igual eu falei, é um momento único que eu vou sempre lembrar. Você sabia que você ia ser draftado, né? Porque muitas vezes tem aquela história, se o time X diz, se ele tiver na escolha tal, a gente vai escolher ele e tal. Você sabia? Ou tinha o risco, você ficar, será que eu não vou ser draftado? Vou ter que ir como undrafted? Não, eu já sabia que eu ia ser draftado, mas eu não sabia em qual posição. Uhum. Pelo que eu fiz no Nike Hoop Summit e tudo dos treinos, dos jogos, acho que eles mandaram os scouts também para ver, principalmente da Liga Sul-Americana, que eu joguei muito bem pelo Franca. Eu já sabia que eu ia ser selecionado, mas não sabia em qual posição, então a confirmação veio dois picks antes do 35, que meu empresário me ligou e falou, você vai ser selecionado no pick 35 pelo Pelicans. Então logo aí minha mãe já começou a desabar no choro, eu já fiquei feliz, fiquei sem reação, não sabia o que fazer, né? Até esperar chamar meu nome, era 2 minutos, então foi bacana, cara, foi bacana. Não ficou sabendo pelo Shams Charania ou pelo Woj, não, ficou sabendo pelo seu agente, né? Não, fiquei sabendo pelo meu agente. Porque eles são impressionantes, até porque né? Até porque nessa hora eu nem tava olhando o Twitter, né? Tava sem olhar Twitter, eu falei, cara, no momento único não vou ficar mexendo no celular, quero acompanhar tudo certinho. Mas aí você faz como? Você soube 2 escolhas antes. É cara de paisagem até chegar à escolha e aí você comemora? Ou como é que é? Cara, normalmente, uma pick antes, quando os caras chamam a 34 e você é o próximo, eles normalmente já vêm com a câmera na sua cara. Aí você não tem o que fazer. Aí você fica sem reação. Quando eles vieram com a câmera aqui no meu rosto, assim, do meu lado, aí eu já falei pra minha mãe, você selecionado agora no 35. Meus empresários já estavam me dando parabéns e tudo mais. Foi bacana. Imagino. Sua passagem pelo New Orleans Pelicans, né? Como que... Assim, primeiras impressões... Vamos começar do início. Primeiras impressões... Acho que uma diferença dos jogadores, principalmente do Brasil, né? Que vocês chegam na NBA e vocês já são jogadores profissionais, né? Vocês já estão jogando contra adultos e tal, enquanto a maioria dos jogadores jovens que entram dos Estados Unidos e tal, eles vêm do basquete universitário, da D-League e tal. Mas como foi, assim, os primeiros treinos, o primeiro training camp? Bateu uma coisa assim, tipo, eu não acredito que eu tô aqui, e vocês demorou a se sentir confortável, ou jogou a bola, você já tava de boas, era basquete como sempre? Como é que foi esse começo? Cara, a primeira impressão foi muito boa, mas o meu primeiro training camp completo mesmo que eu fiz com o Pelican foi em 2021, foi quando eu voltei, né? Eu joguei é verdade. Que eles fizeram o Stashman comigo. Você vai pra Austrália, né? É verdade, esqueci. Então eu joguei do 2019 a 2021, até meio de temporada de 2021 na Austrália, e voltei pro Pelicans. Primeira impressão, cara, acho que fiquei meio nervoso, assim, não vou negar. Até porque era o sonho que estava sendo conquistado, chegar na NBA, a ficha não tinha caído ainda. Sempre falava com meu irmão pelo telefone, falava, cara, a ficha não caiu, que eu tô aqui. É uma coisa que eu sempre sonhei. Agora eu tô aqui, tenho time. Poder treinar com o Brandon Ingram, com o Eric Bledsoe na época, Josh Hart, todo mundo ali, o Zion também, participou um pouco também. Acho que a primeira impressão foi essa. Foi um pouco difícil, sim. Eu demorei mais ou menos uma semana pra realizar que a ficha tava caindo um pouco, que eu tava no NBA. Eu acabei esquecendo realmente, eu lembro que você foi pro basquete australiano. Você chegou a jogar contra o LaMelo Ball lá na Austrália? Porque ele foi também, joguei né? contra o LaMelo Ball. Joguei, principalmente esse jogo contra o LaMelo Ball em Sydney.
A gente bateu o recorde de fãs lá no ginásio e da liga. Uhum. Agora já bateram o recorde de novo, agora tá 20 mil, 21 mil pessoas. Mas na minha época, quando a gente chegou lá e jogou contra um outro, bateu o recorde de 17 mil, acho que é recorde oficial da liga. Então, foi um jogo bom, a gente fez jogo pegado, marquei muito bem o Lamelo. Só que tinha outros jogadores que eu tinha que marcar, que era chutador. Então, eu tenho a característica da defesa de não ficar no bloqueio no off-ball, né? Então, tive que marcar outros jogadores também, mas o jogo foi decidido nos minutos finais. Antes de seguir na minha conversa com o Didi, lembrar que o episódio de hoje é um oferecimento do Mega Party. Aposte nos principais eventos esportivos do momento, criando sua conta com o meu link que tá na descrição. O Mega Party oferece bônus de 100% no primeiro depósito, até R$ 1.100. Mas se você colocar o meu código promocional, Cara dos Esportes, tudo junto, você ganha mais 30%. No site tem todas as regras sobre o bônus. Leia lá pra entender direitinho, não perca essa promoção. Vamos voltar pra minha conversa com o Didi. O Lamelo é um cara muito popular, né? E o estilo de jogo dele, né? É bem particular, mas eu tava lendo umas entrevistas suas antes me preparando aqui, né? Você fala sobre como foi jogar na Austrália, né? E eu achei um ponto legal que realmente faz sentido, que é uma parada que eu acho que as pessoas talvez não pensem. Você passar esse período na Austrália te ajudou quando você chegou na NBA, você já tava inglês voando, né? E imagino, porque Sim. Ontem eu fui entrevistar uma pessoa em inglês e eu entendo muito bem, escrevo muito bem, me enrolei todo falando, o pessoal vai ver o vídeo quando eu postar, me enrolei todo no inglês, né, com o cara do Warriors, né, que tá com vocês aí na comissão Coli técnica. é o treinador, o preparador físico do Gui. O Andre Matheson. Me enrolei todo. É difícil, né? Parece, a palavra sair do cérebro pra boca parece que se perde no caminho. Mas é uma parada que eu acho que muita gente não pensa, mas ajuda, né? Você, quando você chegou em Nova Orleans em 2021, você já deve estar com o inglês já redondinho, né? Sim, ajuda bastante. Eu aprendi inglês na Austrália em 3 meses, só no dia a dia. É óbvio que nos 3 primeiros meses eu tinha meu tradutor ali comigo no treino, no jogo, até no meu dia a dia, qualquer lugar que eu ia, o meu tradutor estava sempre comigo. Acho que além do meu tradutor, a gente criou uma amizade incrível, eu e ele. Hoje a gente, conversa sempre. Quando eu tô na Austrália, eu tento ir ver ele, o irmão dele também. E não ficou aquele negócio de só de tradutor, né? Acho que ele meio que virou minha família lá. Me acolheu bem. E também, quando eu comecei a entender um pouco mais inglês, ele não falava português comigo, mas por ser, mesmo ele sendo brasileiro, ele só falava inglês comigo para mim continuar treinando no inglês. Então acho que ele também foi um ponto crucial para mim aprender o inglês rápido lá na Austrália. E foi difícil ficar tão longe assim, né? Porque imagino que determinado, assim, para você ir da Austrália pro Brasil, o quê? Um dia, né? Um dia e meio de viagem. Dia. Foi complicado essa distância? Cara, complicado não foi, até porque eu consegui levar minha família, consegui levar minha mãe, meu irmão e meu padrasto pra morar lá comigo no primeiro ano. Então eles ficaram 6 meses, né? Que foi a temporada inteira. Então não foi difícil, eu me adaptei rápido. E aí no segundo ano, quando eu voltei pra lá, foi o ano da pandemia. Então já voltei sozinho mesmo, morei sozinho, então foi muito mais fácil a adaptação, que eu já sabia como é que funcionava, já estava falando fluente em inglês, então foi bem tranquilo. O pessoal diz que é muito legal de morar lá, né? Sim, é muito bom. A minha esposa é de lá, né? Porque eu tô casado, a minha esposa é de lá, ela é de Sydney. É um lugar muito bom, um dos melhores países que eu já morei, mas eu penso em voltar para lá em breve. Eu tenho até um amigo que tá indo pra morar lá, né? O pessoal gosta bastante, parece ser uma qualidade de vida legal, mas vamos falar agora de Nova Orleans, né? Chegando lá nos Pelicans, também uma cidade muito particular, né? Bem diferente do resto dos Estados Unidos, pelo que falam, né? Da cultura... Sim, bem diferente. Cultura diferente. Dizem que a culinária é muito boa lá, né? Sim, as comidas lá muito boas, me identifiquei muito, até porque eu que estava sempre indo comer em algum restaurante para poder provar a comida também, né? Eu morava em downtown, então eu morava perto de alguns restaurantes, mas a comida lá é muito boa mesmo.
principalmente o prawns, que eles chamam lá, que é a comida típica de New Orleans. O que é isso daí? Prawns é tipo um camarão, acho. Não sei se é camarão. Não sei se eles chamam de camarão. Mas o camarão meio que refogado, né? Na panela. Muito bom também. Ah, deve ser bom mesmo. E como foi, assim... Vou perguntar mais especificamente. Você falou, né? Brandon Ingram, Zion e tal. Grandes jogadores e tal. E hoje em dia tem muitas interrogações sobre o Zion, né? Pelas lesões que ele sofreu e... Teve a questão fora de quadra lá, que serve como fofoca do que algo de fato, né? Mas perguntar especificamente, como é que era o Zion, assim, nos contatos que vocês tiveram, né? Imagino que ver ele de perto deve ser um negócio bem absurdo, né? Um cara daquele tamanho, ter aquela impulsão que ele tem, né? Sim, é absurdo, ele é muito grande mesmo. Mas o contato que eu tive com ele foi mais pós-temporada, né? Uhum. Até porque ele estava lesionado, então ele fazia as coisas dele em outros horários. Mas é um cara tranquilo, um cara quieto, mas é aquele cara, se você chegar para conversar com ele vai trocar ideia com você. É um cara com coração bom, muita gente boa. E o pessoal pega muito no pé dele o negócio do peso, né? E você via... Assim, claro, como você falou, né? Ele passou um tempo lesionado quando você tava lá e tal. Mas imagino que, tipo... Como é que eu vou falar? Ele sabe, né? O cara sabe o que ele precisa e eu acho que eventualmente ele vai chegar lá. Mas imagino que é uma pressão, né, pra cima dele, né? Porque o pessoal... Sim, até porque... Só ele que sabe o corpo dele, né? Ele é muito novo, né? Na época, quando eu tava lá, ele tava com 19 para 20 anos. Uhum. E já tava tendo muita lesão. Acho que isso pega um pouco também no mental dele. Até porque, pô, ele é dos caras da NBA em breve. E tá só machucando, não tá jogando. Acho que pega um pouco também no mental dele, até por ser mais jovem. Mas quando eu tava lá, ele já tinha o nutricionista dele do lado dele, com a comida certa e tudo mais. Então ele tava perdendo muito peso já, ele já tava ficando bem pra voltar pra temporada, mas aí teve aquele lance de novo da mesma lesão a gravar, né? E acabou ficando fora da temporada. Eu sou muito fã do Zion, gostava dele na Universidade de Duke já e torço bastante. Ele, claro, essa questão da lesão, teve alguns momentos da carreira que ele parecia um pouquinho acima do peso, né? Como eu falei, não tem como saber do corpo dele, mas espero que ele consiga superar esse momento, porque o talento é absurdo. E na sua passagem pelos Pelicans, você teve a suspensão, a lesão, teve troca de técnico também, então acabou que foi um período conturbado, né? Claro, você é muito jovem ainda, você tem todas as condições de voltar à NBA, mas como é que você, olhando pra trás, né? Claro que eles escolheram você não tinha, é o caminho de entrada pra NBA, mas bate aquela sensação, pô, de repente uma situação mais estável, poderia estar lá ainda, como é que é, olhando pra trás isso? Eu acho que se eu tivesse com menos lesão, né? E que eu sempre tive alguns problemas com as minhas costas, tive a lesão do joelho, onde eu tive que fazer cirurgia lá mesmo no Pelicans. Acho que foi mais lesão do que a suspensão. A suspensão deve ter pesado um pouco, né? Deles pensar ter me trocado ou por eu não estar lá mais, deve ter pesado um pouco. Mas na minha cabeça, eu sempre penso que é as lesões, então eu sempre tento cuidar ao máximo do meu corpo, para não ter essas lesões no futuro. Mas são coisas que a gente não tem controle, né? Então, infelizmente, o jogador de alto nível tá com risco de lesão sempre, mas se eu puder evitar, fazer algumas coisas para evitar, eu vou estar sempre fazendo, para o melhor pro meu corpo. Mas eu acredito que em breve eu devo voltar para a NBA, não sei quando, 1, 2 anos, 3 anos, independente. Acho que meu foco mas agora meu foco é jogar bem aqui no Brasil, jogar bem pela seleção, para depois pensar no clube, né, que é o Flamengo, jogar bem e aí depois pensar em voltar para a NBA. No seu primeiro ano no Pelicans, era o Stan Van Gundy ainda, né, o treinador, né?
Isso, era Stan Van Gundy, ele já tinha falado que tinha gostado do meu jogo, do jeito que eu também sou um jogador defensivo. Acho que com ele eu ia jogar um pouco mais, não ia jogar muito, mas ia ter um pouco mais de oportunidade dentro da quadra com a camisa do Pelicans. Porque ele já tinha falado comigo na minha reunião com ele, que provavelmente ia jogar por uns 10 minutos do jogo. Acho que já estava bom demais para primeiro ano de NBA. Então, aí logo depois veio a notícia que ele foi demitido e aí não sabia qual era mais o planejamento, se o time já estava entrando em rebuild ou não. Aí acabou que o time entrou em rebuild, trocou muitas peças, né? Que nessa troca que eu fui pro Blazers foi eu, Josh Hart, Nikhil. E aí foi um momento ali meio conturbado até, porque eu não sabia, até então não sabia como é que funcionava as trocas da NBA. Então logo quando eu fui trocado, eu tinha acabado de fazer cirurgia no joelho. Logo no outro dia tive que arrumar mala um dia antes, porque no outro dia o Blazers já tinha enviado o avião deles para ir para lá. Então foi meio conturbado essa troca aí. Tava até aqui na minha pauta que eu ia te perguntar justamente sobre o negócio da troca, né? E só sobre a questão do Stan Van Gundy também. Eu levantei porque eu lembro que eu cobri o seu primeiro jogo pro GE na época, né? E eu lembro da entrevista depois, ele te elogiou e tal, e eu concordo plenamente com o que você disse, né? Ele parecia... E nos esportes dos Estados Unidos é muito assim, né? Quando muda o técnico, às vezes muda o diretor, os caras que entraram antes, eles pendem muito mais pros caras que eles querem trazer, né? Então é complicado, mas... A gente falou sobre o momento de você ser draftado, né? Que é um momento muito feliz. O momento de ser trocado deve ser bizarro, né? Porque é uma coisa bem particular dos esportes dos Estados Unidos, né? Porque no futebol, claro, o jogador tem que aceitar o contrato e tal, não sei o que. Na NBA, você não tem muita opção, né? E eu já vi muito jogador falando que descobriu pela imprensa que foi trocado. Não sei se foi esse o seu caso. Mas como é que é isso, né? Você saber que... Cara, no meu caso... Eu tinha acabado de fazer cirurgia, tava no hospital e logo depois que eu tive alta, eu fui fazer fisioterapia lá no clube, né? E aí, 10 minutos depois que já tinha acabado a fisioterapia, tava dentro do carro para ir embora, foi onde que meu celular toca, aí eu vejo que é o GM me ligando, e ele falando que tinha me incluído na troca do Josh Hart com o Nikhil pelo CJ McCollum. E aí... Fiquei sem reação, não sabia o que falar pra ele na hora, porque na hora que ele vai te dar a resposta, ele é bem seco mesmo, e fala, te incluí, tal troca e você vai jogar pra lá agora, e já desliga o telefone. Eu falei, tá. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tava comigo, minha esposa já tava lá também. Aí eu falei pra elas, a gente tem que arrumar as coisas, que amanhã a gente já tá indo pra Portland, em Oregon. E literalmente as dois duas sem opostos, entender nada. Né? Dois opostos dos Estados Unidos, né? Minha mãe e minha esposa sem entender nada, falaram assim, como assim? O que tá acontecendo? Eu falei assim, NBA, é desse jeito que funciona as trocas, então tenho o que fazer. Eu não posso falar que eu não quero ir. A sua passagem por Portland acabou sendo curta, e eu tava vendo um vídeo da NBA, que um ponto que eu acho muito legal, esse tipo de história. Você falou que você jogou 1 contra 1 contra o Damian Lillard. Joguei. Como, assim, é uma parada que eu imagino que você vai contar pra, sei lá, pros seus netos, né? Um dia, eu joguei 1 contra 1 contra o Damian Lillard. Como que é o Damian Lillard? Cara é excepcional. Ele é superstar, mas ele não é aquele superstar mala, né? Ele tava sempre ali ajudando os mais jovens, tava sempre ali dando algumas dicas do que fazer no jogo ou no treino, né? Acho que essa convivência com o Damian Lillard foi muito bom pra mim, pra adquirir experiência também. Mas 1 contra 1 com ele tava voltando de lesão, né? Tava voltando em forma, ficando em forma. Foi onde que os coaches falaram, você quer jogar 1 contra 1 contra o Damian? Eu falei, claro. Porra. Eu quero pegar essa experiência, marcar o cara e tudo. E, assim, no ranking... Vamos fazer aqui o pessoal gosta muito nas redes sociais, né? Ranking, né? Top 5, não sei o quê. Eu lembro, o primeiro jogo seu, você marcou simplesmente o Luka Doncic. E você tem essa característica defensiva, então os técnicos sempre meio que... Não, o melhor jogador de perímetro ali, você, melhor armador, você que tinha essa responsabilidade.
Vamos lá, top 5 jogadores mais difíceis que você teve que marcar. Contra o Lillard, não foi o jogo, mas contra o Lillard mesmo assim. Tá, vamos botar aí o primeiro Damian Lillard. O segundo eu coloco o Luka Doncic. Terceiro, qual time que eu joguei? Joguei contra o Sacramento, mas o De'Aaron Fox já tava no banco, então não cheguei a marcar ele. Do jogador que eu marquei o Kyle Kuzma quando ele tava no Lakers. Até eu ponho ele no top 3 ali porque ele é muito grande, né? Eu não pensei que ele era tão grande assim quanto na televisão. Então foi um pouco difícil marcar ele. O quarto jogador, vamos botar o Brandon Ingram, que eu joguei contra ele quando eu tava no Portland. Comprido, Brandon né? Ingram. E o quinto eu coloco o CJ McCollum também. É um cara diferenciado. Não chegou a pegar uma possezinha de bola contra o LeBron, não, no jogo contra o Lakers? Eu roubei uma bola, mas Ah. acabei não conseguindo recuperar, né? Mas eu roubei a bola do LeBron lá. Como que é ver o LeBron assim, tipo, na mesma quadra que você? Não sei se você olha o LeBron. Cara, sem palavras. Acho que só via ele pela televisão, né? E aí poder jogar contra um dos maiores da NBA, se não o maior, né? Acho que foi uma experiência incrível poder jogar contra ele, não só contra ele, mas também contra o Anthony Davis, que tava na época. Então. O pessoal que já jogou contra ele diz que é absurda a força dele, né? Ele é um tanque, né? Sim. É um tanque, parece tanque de guerra, muito forte. Últimos pontos aqui que eu separei pra gente conversar. Até a gente tava falando um pouquinho antes de você entrar no ar. Você gosta bastante de 2K, de jogos em geral, né? Videogame e tal. Como que você jogou com... Como fugiu agora? O Jota e o... E o Michele. É um negócio que você gosta de seu tempo livre ali, jogar o 2K. Porque é meio... Assim, você joga basquete, aí, pô, vou te distrair um pouco. Aí você joga lá 2K, né? Acho que o 2K, principalmente eu jogo parque, né? Eu gosto ali dessa resenha que a gente tem no dia a dia do parque. É uma coisa que não é pesada, é uma coisa leve. Acho que, mesmo sendo jogador de basquete, não me importa pra jogar. Jogo Call of Duty também, Warzone. São os dois melhores jogos que eu jogo. Também jogo GTA Online. Mas os dois jogos que eu mais jogo é o 2K e o Call of Duty. Então acho que no meu tempo livre eu tento jogar um dos dois, às vezes. É um bom passatempo. Eu fiz... Quando eu estive no treino ontem, eu fiz essas perguntas para todos os jogadores. E eu quero as suas respostas também. Teve bastante consenso, né, nas respostas. Eu tava te contando antes da gente entrar no ar. A primeira Você tem filho? Você é pai? Não, né? Eu vou ser pai agora. Parabéns, cara. Parabéns, ó. Não sei se você já revelou o mundo, mas se não estava revelado, está revelado. Mas a pergunta que eu fiz foi: se você tivesse que confiar num jogador da seleção brasileira, essa seleção brasileira atual, pra cuidar, tipo, do seu filho por uma tarde, assim, por um dia, qual jogador que você confiaria? O Benítez, cara. Benítez. O pessoal falou ele e o Huertas, falaram muito dele. O Benítez. Qual que é o maior trash talker nessa seleção? O maior é o Iago, cara. Não tem jeito. Qual desse elenco, qual jogador que você ou qualquer pessoa menos gostaria de enfrentar numa briga? Numa briga? O Felício. Muito forte, né? Gigante. Outro que foi consenso também. Foi engraçado que eu perguntei pro Huertas, aí ele falou, pensou, Léo Mendel. Aí beleza, terminou a entrevista. Aí ele saiu, não, peraí, é o Felício, tá? Bota aí que eu falei que é o Felício. Eu entrevistei ele também, gigantesco, né, o cara. E a última clássica, acho que todo fã de basquete é o tópico quente, sempre, LeBron ou Jordan? Eu vou falar LeBron. Eu vi LeBron jogando desde a minha infância. Não vi Michael Jordan jogar, mas pra mim é o LeBron. LeBron é o GOAT. Parabéns, você tá certo.
E pra gente encerrar aqui, é um tópico também que o pessoal tem... Muitos jogadores e jogadores têm montado o quinteto ideal na história da NBA, né? O Curry fez o dele, eu vi um do Dr. J recentemente, vi um do James Harden recentemente. Mas vamos pro seu, Didi Lousada, qual o seu quinteto ideal na história da NBA, os 5 melhores jogadores? Não necessariamente os 5 melhores jogadores, né? Mas a seleção da história da NBA. Eu vou falar os caras que eu via jogar. O primeiro armador eu vou com o Stephen Curry. De 2, eu coloco o Kobe Bryant. De 3, acho que eu vou botar o LeBron. De 4 ali, eu posso... De 4 eu coloco o Tim Duncan. Na verdade, de 5, né? Tim Duncan de 5. E na posição 4... Ixi, essa é difícil. Na posição 4... Vamos botar o Anthony Davis na posição 4. Uma alternativa seria também o Kevin Durant, né? Também, que é ele e o LeBron ali se alternando, de repente, talvez. Mas dá uma boa seleção mesmo, assim. O cara que eu gostava de ver jogando muito era o Westbrook na época do Oklahoma. Então por isso que eu também usava 0, né? Por causa dele. Então, sexto homem, né? Sexto homem, meu sexto homem. Didi, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, torcendo muito pela seleção brasileira e por você, torcendo especialmente porque você tá torcendo pelo Flamengo, você tá no Flamengo agora. Tudo de bom aí e boa sorte no Mundial. Obrigado. Valeu, rapaziada, tamo junto e obrigado pela oportunidade de estar aí no seu podcast. Muito obrigado, Didi, muito gente boa o Didi, não falo isso só porque ele joga no Flamengo, mas vamos torcer bastante por ele na disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu estive no treino da seleção brasileira nessa terça-feira, foi bem legal, foi bate-volta, inclusive peço desculpas a todos os amigos de São Paulo, não encontrei com ninguém, eu desci, fui no treino, voltei pro Rio no mesmo pé, foi bem legal, já postei um conteúdo exclusivo, eu conversei com o preparador físico do Golden State Warriors, que tá acompanhando o Gui Santos aqui no Brasil, o Andrew Madison, muito gente boa, postei lá no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok, vê lá, fiz uma versão condensada que tá bem legal, bem direta e mostra o comprometimento, né, dos Warriors com o Gui Santos e tudo que eu falei no podcast também sobre seleção brasileira, claro, é verdade, né, eu achei que o clima tá bem legal, bem leve, vamos ver, né, claro, o Brasil não é um dos favoritos, mas vamos torcer pra chegar pelo menos nas quartas de final, né? Tem a primeira fase, que é uma fase de grupos, aí eles classificam para outra fase de grupos e aí vai o mata-mata. Seria espetacular chegar no mata-mata, mas eu acho que é uma geração promissora da seleção brasileira. Tô torcendo bastante. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Se tiver alguma notícia bombástica sobre a NBA nesse meio termo, vai ter episódio emergencial, episódio domingo sobre NFL. Não deixe de acompanhar os conteúdos que eu vou postar lá sobre o treino da seleção, entrevista que eu fiz com jogadores. Vou postar em todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Então é isso, não deixa de se inscrever, deixa 5 estrelas, deixa like, comentário, aquela coisa toda. Ajuda bastante o podcast a chegar a mais gente. Então até a próxima. Tchau!